Senhor, nosso Deus. Pai amado que estás nos céus, te agradecemos nesta noite por mais uma rica e preciosa oportunidade que tu nos concedes para estarmos ligados através deste meio de comunicação para que possamos juntos estudar a tua palavra, independente das distâncias que nos separam. Muito obrigado, Espírito Santo. Guia-nos, orienta-nos, ajuda-nos no transcurso desta nova matéria, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Muito obrigado pela vida de cada um que pôde estar aqui. Alguns já avisaram que não poderão estar, outros estão a caminho, mas que teu Santo Espírito possa abençoar a todos por igual. Muito obrigado. Coloca a minha vida aos teus cuidados. Peço a iluminação, peço a graça do teu Santo Espírito sobre a minha mente, sobre o meu coração. Ajuda-me, careço da tua graça para avançar, para conquistar no poderoso nome de Jesus, e também ajuda os meus irmãos em receberem a tua palavra. Obrigado, oramos agradecidos, colocando tudo aos teus cuidados, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está chegando nosso irmão Leandro Bonjour, da ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Perfeito, maravilha. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqui estamos, graças a Deus, com a nossa primeira aula desta nova matéria intitulada Princípios de Ética Cristã e Ministerial. Eu sei que eu já fui informado, poucos alunos ainda não receberam, não por culpa nossa, mas infelizmente não depende de nós, depende do Correio dos Estados Unidos, mas quantos alunos aqui, dos que estão presentes, ainda não receberam a sua apostila? Ainda. Somente o irmão Orley, os que estão aqui na tela. Eu também fui informado que o Eronildes não recebeu. Deixa eu ver se eu coloquei a cópia da apostila lá no grupo. Parece-me que eu coloquei. Se eu não coloquei, vou colocar agora. Eu não coloquei por uma falha minha. Eu vou colocar uma cópia da apostila lá no grupo. Foi uma falha minha. Foi uma semana, um fim de semana de extrema correria. Ok, tem uma cópia da apostila já lá no grupo, para os que ainda não a têm, para pelo menos acompanhar esse início que é hoje, tá? As que ainda não receberam, eu tenho certeza que no transcurso dos próximos dias estarão recebendo. Eu peço a gentileza, prestem atenção, quem não recebeu até sexta-feira, me manda uma mensagem de áudio de texto. Pastor, ainda não recebi, porque aí na tarde da sexta-feira eu vou providenciar o envio de uma segunda via. Então, você espera até sexta-feira, perto de 10 da manhã, 11 da manhã, se até esse horário não chegar, por favor, né? No caso, o irmão Orley, até o momento aqui não apareceu o irmão Eronilde, me manda uma mensagem de texto avisando que ainda não chegou, porque aí é nossa responsabilidade. Apesar dos problemas que é contra a nossa vontade, nós mandaríamos uma segunda via. Perfeito, irmão Orley? Nós mandaremos, então, uma segunda via. Por enquanto, Ok, irmão, então pastor, usa obrigado. a que eu coloquei no grupo, né, que está em formato digital, PDF, para o irmão não ficar perdido no acompanhamento da matéria, certo? Ok. São probleminhas que escapam do nosso controle, né? A gente faz a nossa parte de mandar com uma certa antecipação, mas surge esse problema. Segundo aviso, eu tive um fim de semana um pouco conturbado, né? Eu tive vamos dizer assim, um convite de emergência, né? Não é normal, não acontece isso, mas eu tive em cima da hora e acabei viajando sexta-feira passada para São Francisco, Califórnia. Cheguei hoje de viagem, bem agitado, entende? Eu digo assim, em cima da hora, porque geralmente eu recebo convites com meses de antecedência, então eu recebi com poucos dias, então eu tive que mudar muita coisa na minha rotina de trabalho, na minha rotina de casa, então mudei bastante coisa, então tive que fazer essa viagem a convite quase que em cima da hora, mas graças a Deus, Deus ali nos abençoou, estivemos com algumas igrejas brasileiras e hispanas em São Francisco, Califórnia, e chegamos hoje.
pouco cansados, mas felizes. Nessa correria, então, ficou um pouquinho apertado para a gente até mesmo corrigir as provas de vocês, porque não apenas vocês tiveram prova naquela semana, mas duas outras turmas. Então, nós estamos com três turmas de provas a serem corrigidas. Eu vou me dedicar a isso entre amanhã e quinta. Então, entre amanhã e quinta, eu já estou me dedicando às correções das provas. Então, fiquem tranquilos que eu estarei liberando as notas como no muito segunda da próxima semana. Conseguindo antes, eu já libero no privado do WhatsApp de vocês. Todos me entenderam, gente? Todos me entenderam? Isso, obrigado. Tá? Eu me desculpo porque foi muito apertado, muito corrido, entende? Apesar das nossas limitações físicas de saúde, que às vezes passamos, mas Deus parece que nos prova um pouquinho, né? Colocando-nos trabalhos para fazer da sua obra lá fora, né? E a gente não pode ficar parado, né? Mesmo às vezes com dificuldades de saúde, Deus nos dá graça e a gente sai viajando para ali fazer um pouquinho a obra do Senhor nosso Deus. Então fiquem tranquilos que no máximo até segunda-feira, vocês, alunos, estarão recebendo lá no WhatsApp do privado de vocês os resultados da nossa última prova de evangelismo e missões. E nós estamos, então, com essa nova matéria, ética cristã e ministerial. Né? Eu não sei se alguns de vocês tiveram tempo de folhear algumas páginas iniciais. Eu sei que tem aluno que tem aquela curiosidade de quando receber a apostila, começa a folhear, começa a observar como vai ser o andamento da matéria, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para nós iniciarmos, e, claro, você não é obrigado a saber as respostas, pelo fato que ainda não estudamos essa matéria. Mas se alguns de vocês teve a curiosidade de folhear as páginas da apostila, já deve ter tido uma base, uma ideia básica do que vamos estudar, né, nessas 6 aulas que teremos, tá? Então, nós teremos a aula de hoje mais 5, que vai fechar todo o mês de outubro, um total de 6 aulas. Vamos lá. Quem poderia me responder a 2 ou 3 perguntinhas bem simples que eu vou fazer agora? O que exatamente estuda este assunto, esta matéria? Ética cristã e ministerial. Olha que interessante, né? São 2 aplicações. Uma aplicação geral, ética cristã, e uma aplicação local, específica, ministerial. Vamos lá. O que que vocês entendem? Qualquer um que tiver uma ideia e quiser responder, abra aí o seu áudio e me dê uma breve resposta daquilo que você entende. Não, você não é obrigado a dar uma resposta completa ou correta. Vamos lá. O que você Ética. entende de ética cristã e ministerial? Pastor, ética é a pessoa andar ali. Toda igreja tem um estatuto, eu penso assim, né? A seguir, então a gente que está dentro da igreja, a gente tem uma norma, uma ética para poder cumprir, né? Penso assim. Chegou bem perto, irmão Joel. Não está de todo certo, Pastor, também não está de todo errado, mas chegou bastante perto. Sim, por gentileza. na verdade, a ética é seu conjunto, né, de ensinamentos básicos, principalmente da fé cristã. Quando fala de ética cristã, são costumes baseados na palavra do Senhor Jesus. Costumes éticos e morais. Chegou a 90%, faltou 10 para fechar, definir. Não, o que teve mais perto agora foi nosso querido irmão evangelista Alexandro. Chegou pertíssimo, né? 90. Faltou a palavra-chave, mas ele não está em nada errado, só faltou o complemento. Alguém pode complementar? Ele foi o mais próximo de todos na questão da definição de ética. Faltou uma palavrinha-chave que ele não mencionou, que envolve a ética. Vamos lá. Alguém se atreveria ou teria a coragem de fazer o complemento? É uma palavra só. A definição do nosso irmão evangelista Alexandre foi perfeita. Só faltou a palavrinha Comportamento? para. Seria moral? Comportamento?
comportamento. Irmão Gil, eu não posso deixar passar esse branco, irmão Gil. Começou com cinquentinha. Se fosse a Rimar Rubiane, daria para ela, mas como foi o irmão Gil que respondeu? Comportamento, irmãos. Quando se fala de ética, envolve comportamento, conduta. Procura ter isso em mente, porque é o que nós vamos trabalhar bastante em cima desta matéria. Comportamento, conduta. Então, quando falamos de ética cristã e ética ministerial, falamos do comportamento do cristão em geral e o comportamento do obreiro, não é? Do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, daquela pessoa que está envolvida com a obra de Deus. E nós estamos vivendo numa época de crise de ética. Está ali o nosso irmão Lucas, hoje, né, acompanhado de uma pessoa muito importante da vida dele. Meu Deus, não é para qualquer um, não, irmão Lucas. Olha só, essa é uma pessoa importante, hein? E é uma grande pessoa. Olha que rosto bonito, meu Deus, que bochecha, gente. Não posso me distrair com essas coisas, com essas belezas, não, senão eu perco o foco da. Sei que o irmão Lucas não fez isso de propósito, né? Mas ele está me tirando do foco. Sou amante de criança, né? Tô desesperado para ser avô, mas deixa quieto, irmãos. Não vou mexer nisso, não, porque isso aí está nas mãos de Deus, né? Na hora certa, meu filho vai tomar jeito e vai buscar uma Rebeca para a vida dele. Mas vamos lá. Nossa apostila na página 3. Vamos então já começar a palmilhar, a caminhar nesse terreno delicado. Por que eu digo delicado? Porque hoje, a cada tempo que passa, a ética cristã e ministerial ela não é tão valorizada. Já estamos vivendo o conturbado século XXI. Estamos aqui na nossa apostila, página 3. Um século que inicia-se com muitos desafios, dilemas, problemas e aflições. Vivemos, sem dúvida, em um mundo cuja tônica principal é a insegurança, o desequilíbrio, em todas as suas mais variadas formas, e o desafeto. Todavia, como cristãos e servos de Deus, sabemos que podemos, em meio a todo este mundo caótico e confuso, fazer uma grande diferença na forma de ser, uma grande diferença no modo de falar, uma grande diferença na maneira de nos comportar. Como obreiros do Senhor da Seara, esta diferença deve ser mais acentuada, pelo que refletimos a identidade e o caráter do servo dos servos, Jesus Cristo. E nossa sincera oração é que estas singelas linhas que se seguem possam despertar a cada um de nós a possuir e a viver uma vida espiritual e ministerial mais abundante e próxima à semelhança do precioso e irrepreensível exemplo que Cristo nos deixou. Em seguidinho, vamos ler esses dois textos de Colossenses 4:1 e primeira carta de João 2:6. Que ele nos ajude a exercitar uma ética que cative e atraia poderosamente aos que nos cercam para a sua eterna glória. Veja bem, meus irmãos, a ética, como já acabei de falar, ela está ligada a comportamento, a conduta. Comportamento e conduta estão intimamente ligados a quê? Testemunho. Então, nosso testemunho, ele depende muito da nossa ética. Que triste é ouvirmos pessoas dizerem: aquele pastor, aquele evangelista, aquele diácono não tem educação, é falto de ética. Já cansei, infelizmente, de ouvir isso, né? No desenvolvimento de trabalhos na igreja, de cultos, já ouvi da boca de visitantes inconversos. Isso causa realmente vergonha para o evangelho, tristeza para o evangelho quando constatamos esta falta de ética, não apenas dos obreiros, mas também
dos membros regulares de nossas igrejas e congregações. Aonde eu quero chegar com isso? Geralmente, a falta de ética, tanto de obreiros como de membros da congregação, é um reflexo de má formação ou de uma má formação. Em alguns casos, é reflexo de uma má formação constatada em quem? Na liderança. Mas, pastor, os líderes são culpados? Em parte, sim. Eles têm um peso de responsabilidade e de culpabilidade quando você vê um grupo de obreiros ou uma congregação tendo um mau comportamento. Claro, é óbvio, não estamos aqui generalizando. Há casos isolados de mau comportamento de obreiros e de membros regulares das nossas igrejas e congregações. Mas no grosso, no geral, o peso recai sobre quem? Sobre os líderes, sobre a liderança e sobre o grupo de obreiros. Eu ouvi uma frase há mais de 45 anos que dizia: a liderança saudável, igreja saudável. Liderança doente, igreja doente. Isso eu ouvi há mais de 45 anos. Irmãos, não temos como negar esse fato. Se a liderança é saudável, os obreiros e a igreja em geral, ela vai ser saudável. Mas se a igreja ela é enferma espiritualmente, moralmente, é quase inevitável. Isso vai se refletir sobre quem? Sobre os obreiros, sobre a congregação. Repito, há casos isolados que a gente não deve tomar em consideração no sentido de generalizar tudo e a todos. Mas, lamentavelmente, quando esses casos começam a aparecer ou surgir em grande maioria, afeta-se o quê? O testemunho. Eu já ouvi dizer de mundanos em conversas a seguinte frase: nessa igreja eu não coloco os pés mais, porque os obreiros são frios, são mal educados, não têm ética, não têm uma gota de consideração ou de respeito. Eu já passei por inúmeras experiências, mesmo sendo pastor, chegando numa igreja e eu sendo pessimamente recepcionado e sendo convidado, que é para piorar o negócio. Mesmo convidado, meu Deus. Eu dizia para minha esposa: não, estou aqui como convidado, mas se eu tivesse que pensar em ser membro dessa igreja, nem por brincadeira. É suicídio, é doideira, é uma coisa. Imagine um visitante, vai pela primeira vez numa igreja, porque o cartão de visitas de uma igreja, vamos partir desse princípio, irmãos, é a recepção. É aquele grupo de irmãos que estão ali na porta, sejam eles cooperadores, sejam eles introdutores, sejam eles diáconos. Não tem como você dizer, não, essa igreja é assim ou assado. A situação do visitante, ela é avaliada na entrada. E tem igrejas que não dão importância de prepararem bons diáconos, bons cooperadores, não é? Não pode ser qualquer pessoa que pode ser colocada ali na entrada, na recepção, na porta. Me imagina colocar uma pessoa insensível, uma pessoa fria, uma pessoa totalmente, completamente despreparada, uma pessoa rude, grosseira, ela serviria para ser posta ali na recepção, na entrada de uma igreja? De forma nenhuma, não tem como. Isso desmoraliza, isso joga por terra a boa imagem que a igreja está ali, ó, suando a camiseta para trazer para a comunidade. Mas essa boa imagem, ela pode ser quebrada assim, ó, numa fração de segundos, através de um gesto mal colocado, uma palavra maldita, até mesmo um olhar, arrebenta com tudo. Evangelista Alexandro, já participando conosco. O pastor, o que o senhor está falando é muito importante. Eu falo, pela misericórdia, nós estamos ali em Nova Ataque quase 2 anos. E, para a glória de Deus, temos um grupo de obreiros, cooperadores e de irmãos que têm esse cuidado em receber as pessoas. E todos quanto vão à nossa igreja, tanto em Hartford e na Algatac,
tem essa sensibilidade e esse carinho, esse acolhimento. Hoje mesmo eu trabalho de Uber, estava com a cliente, ela disse assim, eu gostei da sua igreja porque eu tive outras igrejas e não fui bem recebida. Ela é até de Hartford aqui. Mas quando eu cheguei na igreja de Hartford, os irmãos me receberam de uma tal maneira que eu me senti em casa. Esse é o Uau. dever principal da igreja, estar acolhendo as pessoas. Hoje nós temos obreiros, nossos cooperadores, né? A maioria estão aqui também fazendo curso. Todos eles são muito qualificados. Então, de parabéns em todo o trabalho que faz. Mas o Senhor colocou no meu coração um tempo para cá, para eu mesmo estar recepcionando os irmãos. Olha só. Eu levei um pastor, até do Brasil, um pastor bem requisitado. Ele falou que na Hum. igreja dele ele recepcionava. Aquilo ele ardeu meu coração. E o que é bom, a gente copia, né? Eu peguei aquilo, Exatamente. guardei no meu coração, não, vou fazer isso. E comecei a fazer. Quando eu estou no púlpito, tem outros irmãos que recebem e recebem muito bem para a glória de Deus. Então a gente está bem servido nessa área, para a glória do Senhor Eu Jesus. não sei se o evangelista Alexandre e os demais irmãos sabem disso, né? Talvez não. Mas esse é um costume, é um bom costume, né? E os bons costumes, como foi falado, devem ser copiados das igrejas batistas. Os batistas têm este hábito do pastor da igreja estar no início do culto, na entrada, recepcionando os membros. E quando está para terminar o culto, o que o pastor faz? Ele sai do púlpito e vai lá na porta para se despedir do povo. Isso é um costume, é uma das marcas registradas das igrejas batistas. Como é que eu sei disso? Eu já preguei em muitas igrejas batistas no Brasil, já preguei em igreja batista hispana aqui nos Estados Unidos, já preguei em igreja batista americana. Isso é uma marca, é um ensinamento de formação ética que as igrejas batistas, sejam elas tradicionais ou pentecostais, têm. É a marca deles. Não tem Ô, jeito. pastor, no nosso caso, na hora de ir embora, não dá, não, porque o povo termina o culto e não quer ir embora. Aí chega lá, bater pau, conversa, eu tô indo, eu tenho que ir, eu Eu moro sei, longe. não, na hora da saída é mais complicada, eu entendo, mas eu me refiro assim, tendo uma das duas saídas, né, entrada ou saída, já deixa uma marca importante. Mas o Batista, o ministro Batista, ele é formado desta maneira, né? E a congregação também. Então a congregação já sabe, quando o pastor já está pertinho de dar a bênção apostólica, eles já abrem o caminho para o pastor passa no meio do corredor e chega lá do outro lado no finalzinho, né? É ele e a esposa. Porque isso é uma formação, entende, irmãos? Não estou querendo dizer que vocês aqui representando diversas igrejas tenham que fazer o mesmo. Mas, se for possível, ou na entrada ou na saída, façam o teste. Vocês vão ver que muda da água para o vinho a questão da receptibilidade, da sensibilidade, sobretudo dos visitantes ou novos visitantes, né? Eu conheço pessoas que somente pelo fato do obreiro ou o pastor ou os obreiros, não sendo o pastor, darem uma boa recepção na entrada ou na saída, já deixa uma marca tremenda, tremenda. Isso é uma marca de ética cristã e também de ética ministerial. Colossenses capítulo 4, versículo 1, vamos ler esse texto? Para nós entendermos, né, que o exemplo de ética é o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus nos motiva a viver esta ética. Capítulo 4, versículo 1, carta de Paulo aos Colossenses, diz o seguinte: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Que interessante esse texto, né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos. Quer dizer o seguinte: deem aos seus servos, aos seus colaboradores, aos seus subalternos, treinamento de consideração, treinamento de preparação. Façam com que eles sejam obreiros sensíveis às coisas de Deus. É o que o Paulo aqui está ensinando, não é, aos irmãos da igreja em Colossos. E o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, ele também fala algo bastante parecido ao que Paulo nos orienta aqui em Colossenses 4:1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 6. Aquele que diz que está nele
também deve andar como ele andou. O que isso quer dizer? O exemplo de Jesus. Temos que nos esmerar, nos esforçar, temos que fazer isso aqui, ó, para termos o exemplo mais parecido e possível em relação ao Senhor Jesus. Nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui na minha igreja como membro, ou se ele chegasse assim de repente para visitar a nossa igreja, qual seria o nosso comportamento ético em receber o Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria de ouvir dois alunos. Se o Senhor Jesus Cristo desce na cabeça de descer aos céus e entrar na sua igreja de surpresa, hã? Aí alguém vai dizer, quem é esse rapaz bonito aí entrando pela porta? Aí a igreja já está identificando, meu Deus, é o próprio Jesus que se materializou e está aqui nos visitando. Nós sabemos que ele está sempre conosco em nossos cultos, mas digamos que ele se materializasse, entrasse pela porta da nossa igreja, da nossa congregação. E aí? O que você faria? Dois alunos. Eu queria ouvir dois alunos. Irmão Eronildo, olha lá, irmão Eronildo já tem uma resposta ali que, olha, você se prepara. Ó. Eu ia fazer que nem Jacó, ia abraçar ele, ia segurar ele, assim, ó, sem o senhor não ficar não, hein? Olha só, ia abraçar Jesus. Isso aí eu ia deixar para depois, né? Porque o povo ia ficar doido, ia bater uma loucura em todo mundo querendo abraçar, né? Mas vamos dizer na questão da recepção. Estou sendo agora um pouco mais específico na pergunta. Com respeito à recepção, abraçar, pegar Jesus, todo mundo faria isso, com certeza. Mas na questão da recepção, eu ia arrumar um lugarzinho para ele sentar lá e acompanhar ele, sente aqui. Dá um lugarzinho? Não, um lugar, velho. Porque eu ia recepcionar ele com um lugar para ele... Lá em Rático ele ia cantar, pregar e profetizar, pastor. Aí tá. Como pessoa. Como pessoa. Exato, eu estou falando Jesus como pessoa, mas Sebastião, eu não sei o que é Jesus, mas tipo assim, nós estamos falando em como pessoas. Exato, agora, mas o Sebastião pegou a tônica da pergunta, né? De bom. Mas vocês ouviram o que o Sebastião falou? Não, eu daria lugar para ele profetizar, cantar, orar, fazer tudo. Por quê? Porque ele é o centro de tudo, de todo o culto. Ele é a razão do culto. Alô, o culto não existe, não pode existir se não é Jesus. Então, o procedimento ético, teoricamente falando, é parar tudo. Se está programado as irmãs cantarem, se está programado um grupo de musical cantar, para tudo. Por quê? Quem é a prioridade do culto? O Senhor Jesus Cristo. Sebastião Gabriel, vou te dar 50 pontos só por causa dessa tua resposta, tá bom? Vou questionar. Olha o sorriso do diácono lá, olha lá. Tá vou questionar porque ele está vindo como pessoas. Foi isso que... Se Jesus não, mas ele, como pessoa, mas ele entendeu perfeitamente, né? Alguns talvez o diácono da igreja. Eu preparo exato. As pessoas, eu recebo ele na porta. Então, mas vamos entender aqui, irmão Israel. Jesus é a pessoa principalíssima. Aí tem que parar tudo. Alguém está me entendendo, gente? Pela ética, deve-se parar tudo, porque ele é o centro do culto. Pessoa, Jesus chega lá como pessoa, tá correto. Ele chegando como pessoa, primeira coisa, Jesus, vontade de dar um abraço. Não vamos dar um abraço, não. Vamos colocar ele primeiro no lugar que a ele lhe corresponde, né? O melhor lugar. E segundo, para todo tipo de atividade da igreja. E entrega, até mesmo se fosse necessário, porque é necessário, seria necessário, a direção do culto nas mãos do próprio Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Isso seria o procedimento ético, partindo do princípio que é o centro, né, de toda Sim. Como ética cristã, se o nosso pastor presidente chega, a gente já faz isso, imagine Jesus chegando, né? Nós já temos isso. Chegou ao ponto que eu queria. Se no pastor presidente do ministério, quando chega, pelo menos no meu tempo era assim. Eu acho que não mudou, não. Também assim. No meu tempo era assim no Brasil e na Argentina, quando chegava o presidente do ministério, e às vezes ele chegava de surpresa, que ele costumava fazer isso, né? Me lembro na minha época,
45, 50 anos atrás, chegava assim, bum, deixava os obreiros desconcertadíssimos. Mas tinha obreiros já treinados, entende? Experimentados, sabe o que eles faziam? Para tudo, para tudo, para tudo, e entrega a direção do culto na mão do pastor presidente. Aí o pastor presidente, que também tem uma formação ética, pelo menos o nosso, né, na época, muito boa, ele agradecia a deferência, agradecia a gentileza, entendeu? E devolvia a palavra para o dirigente do culto. Mas o povo ficava tremendo na base. Não, é o presidente do ministério. Isso chama-se Pastor, honra. Honra. Sim, ô, irmão pastor, Leandro. eu entendo a resposta dos irmãos, do senhor também, mas a questão é o seguinte: se Jesus viesse ao mundo hoje, na nossa igreja, na mesma aparência que ele veio há 2000 anos atrás, será que nós receberíamos ele da mesma forma? É uma boa pergunta, cuja resposta estamos buscando aqui nesta abordagem, né? Tentarmos fazer uma avaliação. Como seria o nosso comportamento? Alguns É, aqui porque o estão livro de Isaías manifestando. fala que ele não tinha aparência nenhuma, né? Começamos por aí. Começamos por aí, né? Que infelizmente, não estou Porque hoje em generalizando, dia a entendeu? gente olha muita aparência, pastor, a gente não olha, Esse né? é o problema. Esse é o problema. Então, um obreiro maduro, eticamente falando, ele nunca vai avaliar a sua visita pela aparência. Por Isso. exemplo, eu participei de igrejas, isso é chocante o que eu vou dizer, é chocante, é até um pouco vergonhoso, mas só para os irmãos entenderem, vai de encontro ao que o irmão Leandro está abordando. Se é um mendigo entrando na igreja, eu já vi, eu tive trabalhando nesses ministérios. Não, aqui você não entra, porque você é um mendigo, você está esfarrapado, você está cheirando mal, está alcoolizado, aqui não é o teu lugar. Gente, isso me desesperava. Eu fui pastor de igreja 5 vezes e eu tive o dissabor de descer do púlpito e com jeito, com ética. Tive que chamar a atenção dos introdutores. Vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é a casa de vocês? Isso aqui é a casa de Deus. E não estavam, e eles foram treinados, orientados, eles não estavam desavisados, né? Eu tive o cuidado, pela misericórdia de Deus, de orientar um grupo de mais de 25 obreiros e deixei bem claro, ó, aqui entra qualquer tipo de pessoa que não esteja fazendo baderna, não esteja trazendo confusão, tá? Se é alcoolizado, se é drogado, se é homossexual, se é prostituta, não vamos fazer acepção de pessoas. Recebe com o mesmo carinho, com a mesma educação, coloca bem acomodado no melhor lugar possível, ok? Se está alcoolizado, procura ficar de olho, porque você sabe que uma pessoa alcoolizada é complicado controlar essa pessoa, então tem que ter um certo tato. Mas naquela ocasião, confesso aos irmãos, o meu sangue subiu, eu tive que descer do púlpito da igreja que eu dirigia, tive que chamar a atenção de 4 diáconos. Como se faz um negócio desse? Semana passada a gente falou, claro, sobre isso. Então, só por causa disso, meus irmãos, eu vou ter que carinhosamente suspender vocês 4 por 2 semanas. E vocês vão entrar num trabalho de reciclagem para relembrar tudo que vocês aprenderam semana passada, porque isso não é o que se faz. O mendigo estava já saindo, eu tive que correr atrás do mendigo no meio do caminho e trazer ele para dentro da igreja. Me desculpei, me perdoe, foi uma atitude errada, eles não foram orientados desta maneira, né? Eles avaliaram você pela sua aparência. Os 4 diáconos, claro, ficaram envergonhados, porque eles já estavam, irmãos. Alguém está me entendendo, irmãos? Alguém está me entendendo aqui? Eles foram orientados. Mas é como o irmão Leandro disse, infelizmente, alguns de nós, até mesmo orientados, nós nos lançamos a avaliar as pessoas pela aparência. Cuidado, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Poderemos estar Pastor, que no A lugar do Bíblia fala, né, mendigo pastor? A Bíblia fala que Jesus nos visita todos os dias. todos os dias. É, lá quando ele vai falar lá em Mateus, lá que ele fala é, que ele vai falar sobre questão de quem vai estar no céu, né? E vai falar assim, ó, você me recebeu, a gente vai entrar em dúvida, mas Senhor, eu Yeah, não yeah. lembro, eu não te vi. Aí Jesus vai dar lá o exemplo, não, eu tive fome, você me deste de comer, né? Exato, exato. Temos que ter Então, se a gente olhar por essa consciência lógica, dessas coisas. Perfeitamente, irmão Leandro. Muito boa a sua abordagem, né? Irmã Gleice Kelly, por gentileza. Ô, pastor, uma coisa que eu admiro muito no nosso ministério é que antes aconteceu algumas situações, não assim comparando, né? Mas Uhum. eu ia com o pastor, meu irmão, né, para os cultos.
E assim, antes de eu congregar com a igreja e tal, as irmãs me recebiam assim tão bem. E era aquela coisa assim, sabe? Eu me sentia tão à vontade, assim, era tão gostoso. Aí no meu pensamento, era porque eu era irmã do pastor. Ok. Então, assim, no meu ver. Só que sempre quando a gente falava assim, sou irmã do pastor, todo mundo, o quê? Você é irmã do pastor? Tipo assim, ali ficava claro que a recepção comigo era por mim mesmo, tipo assim, era o carinho delas comigo, não era porque era irmã do pastor. Alguns só descobriram depois. Isso Ou aconteceu seja, tanto em Nova algumas pessoas entendiam que o bom tratamento que era dado à senhora era porque a senhora é esposa, perdão, a irmã do pastor. Não, Se não, você é eu irmã tinha do esse pastor, ó, pensamento. deu o tratamento VIP, mas não se tratava Não, disso, correto? eu pensava que era assim. Eu tinha essa ideia Uhum. errada, né? Aí, inclusive, outras congregações que eu ia visitar quando ele ia também e tal, eu pensava, ninguém nem sabia que era irmã dele, ia descobrir depois, algumas pessoas ficavam admiradas, tipo assim. Então, assim, a gente vê o carinho e a atenção que eles tinham com todo mundo igual, entendeu? Independente de quem era ou o jeito que Ou, estava. ou seja, não se tratava com acepção de pessoas. Isso é Sim, muito perigoso, né? Imagine, né? Uma congregação vai tratar bem a senhora pelo fato que a senhora é irmã do evangelista Alexandro, mas vai destratar outro que não tem nada a ver com o nosso irmão a nível de parentesco. Isso é acepção de pessoas, isso temos que evitar. Mas eu vou repetir de novo, respaldando a abordagem do nosso irmão Leandro Bonjour. Infelizmente, não são todos, mas os poucos que ainda tem por aí estão trabalhando com acepção de pessoas e trazendo o quê? Vergonha para o evangelho. Continuando aqui, ó, no ponto 2, o que é ética? Então, vamos então definir isso aqui da maneira mais prática possível. A palavra ética provém de um termo grego, ethos, que quer dizer costume, uso. A ética é empregada no mesmo sentido que a moral. Este termo no latim é mos, significando usos ou modais. Ambas são consideradas sobre um duplo aspecto. Olha só que interessante essa definição, até um pouquinho técnica, sobre a palavra ética. É a ciência histórica dos fatos e das atitudes individuais e coletivas, as quais pressupõem ou devem ser subordinadas a regras de conduta subjetivas e objetivamente obrigatórias. Da ciência normativa ou dessas mesmas regras de conduta, articuladas em um sistema de prescrições em vigência ou imperativas em um determinado meio social. Então, estamos aqui aprendendo que a ética ela é um pouco variável, vai de acordo com o meio social, vai de acordo com a cultura, vai de acordo com a raça, com a etnia. Ou, exemplo, o que é ético para nós brasileiros não é ético para os judeus, e nem para os italianos, nem para os chineses ou para os franceses. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande quando estamos tratando com pessoas de outra raça, de outra cultura, de outra sociedade. Podemos gerar gravíssimos mal-entendidos, né? Dentro do nosso próprio Brasil, por exemplo, são 27 estados, são 27 culturas totalmente, completamente diferentes. O amazonense tem uma cultura e uma ética. O paraense tem uma cultura e uma ética. O paulista tem uma cultura e uma ética. O gaúcho tem uma cultura e uma ética. O fluminense ou o carioca, que são naturais do Rio de Janeiro, tem uma cultura e uma ética. Então, irmãos, vamos pelo nosso Brasil. Aqui nessa telinha tem gente, acredito, de quase todos os estados do Brasil. Se não for Minas Gerais, o estado que mais prevalece. Entende? Bom, por exemplo, eu sou carioca, cariúcho, como diz minha esposa, né? Porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas passei uma temporada no estado do Rio Grande do Sul e absorvi um pouco, né, dos costumes do Rio Grandense do Sul, do gaúcho. De repente, eu estou falando aqui com alguém que nasceu no estado de São Paulo, outros nasceram aqui no estado do Espírito Santo. Minha esposa é do estado do Espírito Santo, capixaba. Toda a família de minha esposa é capixaba. Aqui, acredito, temos aqui gente do estado do Espírito Santo. Se não me engano, a irmã Sabrina é do estado do Espírito Santo. Já pastor Anderson, acredito que é Minas Gerais. Confere, pastor Anderson. Isso. Outros são de Goiás. Outros são do Paraná. Então, cada estado, queira ou não, você
temos que partir desse princípio. Tem uma cultura, tem uma visão social diferente, tem costumes diferentes, né? Por exemplo, o que é um costume para o gaúcho, como tomar chimarrão naquela cuia, né? Com aquela, como alguns dizem, com aquela terra verde, pegando fogo. Essa cultura não encaixa para o carioca. A pessoa, um carioca com um porongo na mão, né? Chama de porongo, aquela cuia, né? Com aquela terra verde, que é a erva, né? Com aquele canudo, que é a bomba, pegando fogo de queimar o bico. O carioca manda plantar batatinha no mato. O que é isso? Eu vou tomar essa água verde? Mas é cultura no estado do Rio Grande do Sul, né? No Paraná também se toma o chimarrão, Santa Catarina. Então, tudo isso, queiramos ou não, fecha a questão da ética, entende? Então, o que é ético para mim do Rio de Janeiro pode ser não ético para o meu irmão de Minas Gerais. E aí a tendência é haver mal-entendidos, ofensas desnecessárias. Agora, imagine fora da cultura brasileira. Alguém diz, né? Espanha é tudo a mesma coisa. Não. Colombiano fala espanhol, mas tem a sua cultura. Venezuelano fala espanhol, mas tem a sua cultura. Boliviano fala espanhol, mas tem a sua cultura. Irmãos, no meio hispano é mais complicado, né? Eu aqui na Flórida convivo com 13 raças hispanas, de 13 países, e prego nas igrejas desses 13 povos. É uma loucura. Eu tenho que saber, por exemplo, como eu me comportar numa igreja de chilenos. Porque o chileno tem um comportamento que ofende ao uruguaio. O argentino tem um comportamento que pode ofender um boliviano. E assim por diante. Então a gente tem que ter o cuidado, o carinho, não é? De saber o que é ético para aquele povo e o que não é ético. Agora vamos trazer para a nossa vida cristã e para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos ensina como cristãos, como deve ser a nossa ética. E para nós obreiros, essa ética ainda ela fica mais apertada, ela fica maior responsabilidade. Se eu, como cristão, sou obrigado, à luz da Bíblia, a dar exemplo, imagine como obreiro, imagine como cooperador, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Meu Deus, essa responsabilidade duplica, triplica, quadruplica. Vamos avançar, aí você vai entender que isso hoje não é levado, infelizmente, muito em consideração. Jesus está lá no céu aplaudindo as igrejas que ainda têm essa preocupação de ensinar e de treinar os seus membros e os seus obreiros. Porque isso, queira ou não, é a marca de uma igreja, é o cartão de visitas espiritual e moral. Eu vou bater nessa tecla. Um grupo de obreiros bem treinados na ética cristã e ministerial, você pode acreditar ou não, é um tremendo de um cartão de visitas para o visitante inconverso. E aí, como já testificou a nossa irmã Gleice Kelly, né? Como a igreja do seu irmão e de vários outros ministérios tem esse procedimento, qual é a sensação que o visitante vai ter? É aqui que eu fico. É aqui que eu fico, porque estou me sentindo bem demais. E quando é o contrário, quando não há essa sensibilidade, o camarada não fala nada, mas ali ele nunca mais coloca os seus pés. Vamos lá. Enfim, ética é também parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É o conjunto de princípios morais que devem ser observados no desenvolvimento ou exercício de uma profissão ou atividade. Todas as profissões e atividades que existem aí afora têm o seu código de ética. Por exemplo, os médicos têm seu código de ética. Os enfermeiros têm seu código de ética. Os bombeiros têm seu código de ética. Os policiais têm os seus códigos de ética. Tem as exceções? Tem aqueles que transgridem, que violam, que não obedecem os seus códigos de ética? Tem, irmãos, claro que tem. E aí eles são penalizados ou são punidos pelas autoridades competentes. E agora, vamos trazer para a casa de Deus. Por que não se dá uma disciplina digna a um crente ou a um obreiro que falta com a ética? É uma pergunta que eu tenho me feito. Não, pastor, porque se disciplinar vai ofender, vai isso e aquilo. Não, peraí.
A Bíblia diz que a disciplina, quando ela é equilibrada e bíblica, ela é para corrigir e curar. Não é para matar e nem penalizar. Porque essa palavra disciplina, ao longo dos anos, tem sido mal interpretada como chicote, como açoite, como penalização para matar. Não, não, a disciplina jamais é para matar alguém ou para tirar alguém da igreja. É para corrigir e curar. Alguém está me entendendo, gente? Disciplina na Bíblia não é para matar ninguém, mas é para corrigir e curar. Por que curar? Porque está enfermo, ou espiritualmente ou moralmente. E aí precisa ser curado, precisa ser orientado. Vamos avançar. Essa matéria vai dar muito o que falar, porque ela fala algo de muito prático, né? Se eu tenho ética, eu estou representando o reino de Deus. Olha só, se eu e nós temos ética, ainda que seja o mínimo, somos dignos representantes do reino de Deus. Se não temos uma gotinha de ética, você está representando a você mesmo ou a outra entidade que não é o reino de Deus, porque o reino de Deus tem que ser um reino pautado por ética, por disciplina, por um mínimo de educação. Vou dar um exemplo prático. Você já visitou igrejas que em pleno culto é uma conversação quase que insuportável, e até mesmo de parte dos obreiros. Tem igrejas que se tem o hábito de colocar o obreiro lá no púlpito. Aí você fica desconcertado vendo 5, 10, 15 obreiros, e o culto está ali, ó. É um negócio que tira a reverência, a concentração. É horrível. Mas mesmo que os obreiros não estejam no púlpito, qualquer tipo de conversação no desenrolar do culto é uma falta de reverência, é uma falta de ética, é uma falta de respeito para o próprio Deus. Ih, pastor, então eu estou no sal, porque na minha igreja é uma falação, numa falação, tanto no momento do culto, no momento de louvor, no momento da palavra. O que eu faço? Disciplino todo esse povo? Não. Às vezes a disciplina imediata não é o caminho, é o ensino. Parar tudo e chamar o povo para passar por um processo de ensino. Isso chama-se discipular. Uma igreja que não tem discipulado, escuta essa, é uma igreja destinada à bagunça, a viver uma falta de ética de princípio ao fim. E como é que você resolve isso? Uma vez que você deu rendas soltas, não resolve. Fica complicado demais. Até o líder pode fazer isso aqui, ó. Dá uma de louco, se estica para cá, se estica para cá, mas resolver o assunto a curto tempo não consegue. Muito pelo contrário, o líder ou grupo de obreiros que estavam com o líder vão entrando num processo de altíssimo desgaste. Hoje tem ministérios abençoados, mas tem um grave problema: ética. Falta de ética, começando do púlpito, começando da liderança. Então, irmãos, isso tem que ser conscientizado, não como uma pancada. Não vai lá o obreiro e dá uma palavra para machucar a igreja. Isso não funciona. Pelo contrário, abre feridas. Já tem muita gente ferida na casa de Deus. Não convém ferir mais as pessoas. Amém? Alguém está me entendendo, gente? É outra coisa que é uma tremenda falta de ética. Usar o púlpito para descarregar problemas, tanto pessoais como problemas da congregação. Alguns líderes, infelizmente, são imaturos, não é? E descarregam no púlpito seus problemas de casa e os problemas da congregação. Alô? A ética nos ensina. Tem problema na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? Resolve em casa, não traz para o púlpito, não traz para a igreja. Tem problema na igreja, para lá e para cá? Não fica usando o púlpito para mandar indireta. Semana passada a irmã fulana deu com a língua nos dentes, falou o que não era necessário. Irmãos, isso não é para ser falado de púlpito. Isso tem que ser conversado ou num culto de membros ou em particular, em separado, numa visita à casa da pessoa envolvida, mas nunca, jamais usar
o púlpito para mandar recadinho, para mandar indireta. Isso machuca a igreja, isso machuca o corpo de Cristo, isso ofende ao Espírito Santo. Aleluia! Alguém está ouvindo? Alguém está entendendo? Mas ninguém dá glória, porque isso dói. Dar glória para isso aí dói, né? Porque infelizmente está acontecendo demais isso em muitas igrejas. Graças a Deus, tem ainda igrejas que levam as coisas de Deus na ética com bastante seriedade e bastante compromisso. Vamos avançar, vamos avançar. A ética é a parte da ciência, ou da ciência da filosofia também chamada por moral, ou conhecida por moral, a qual estuda os costumes e estabelece as regras do bem viver ou do dar-se bem, segundo a lei natural. Um exemplo prático disso é o Código de Ética, já falamos agora há pouco. Profissional que estabelece os deveres de um advogado ou de um médico no exercício de sua nobre missão. Embora à luz da verdade saibamos que em todas as esferas humanas conhecidas há reiteradas e constantes quebras desses procedimentos éticos. Já falamos, irmãos, não adianta. Mesmo que você treine um grupo de obreiros, mesmo que você treine um grupo de pessoas que estão ali se dedicando para fazer o melhor, vai ter um ou outro que vai quebrar essas regras, que vai quebrar, vai desobedecer às orientações básicas. E aí, o que fazer com esses que quebram essas orientações básicas? Com carinho, chamar com atenção ou com uma certa dose de energia e dizer bem claro, ó, você é um representante do reino de Deus. Como representante, não convém você reincidir, repetir esse comportamento que está fora dos parâmetros bíblicos, porque isso traz o quê? Vergonha para o evangelho. O evangelho hoje, irmãos, está sofrendo um problema de maus testemunhos. Mas isso pode ser corrigido? Pode, claro que pode. Vai dar um pouco de trabalho, vai dar um pouco de suor para alguns líderes, mas melhor assim do que deixar a casa de Deus exposta a uma bagunça generalizada. Assim que, diante de tudo isto, a ética cristã é o conjunto dos princípios que devem ser observados na vida cristã e que oferecem sentido ao comportamento dos elementos, indivíduos ou participantes, dentro da própria comunidade a qual uma pessoa pertença. Vale a pena lembrar que a ética cristã tem como base os princípios comportamentais estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. Exemplos práticos, o livro de Provérbios, as palavras do Senhor Jesus, as instruções do apóstolo Paulo a diversas igrejas, etc. Irmãos, nós temos, como diz o gaúcho, para lá de metro de orientações éticas dentro das Escrituras Sagradas. Só não aprende ética, tanto cristã como ministerial, quem não quer estudar de maneira bem básica a palavra de Deus. É a razão desta apostila, ó, se você prestou atenção no título desta apostila, Princípios de Ética Cristã e Ministerial. É uma apostila fininha, ela não é um manual completo. Então, aqui dentro, vamos relembrar ou lembrar ou orientar dicas bem básicas, bem triviais, de como eu, como um cristão, devo me comportar no contexto do reino e como eu, como obreiro, devo me comportar no contexto do reino de Deus. Antes que nós entremos na página 4, eu gostaria de ouvir 3 alunos, se já estão entendendo um pouquinho da matéria que estamos estudando ou estamos começando a estudar. E não estou aqui fazendo essa pergunta a título de apontar o dedo, mas a título de nós observarmos que, infelizmente, vivemos, né, esses tipos de problemas e conflitos, e como poderíamos ajudar com que esses problemas ou conflitos pudessem ou serem resolvidos ou minimizados, ou seja, aliviados. Quero ouvir 3 alunos apenas. O que vocês veem hoje de mais urgente nas nossas igrejas na área das deficiências da ética, tanto cristã como ministerial? Vou repetir a pergunta. O que vocês veem de mais urgente para ser corrigido na área da deficiência, tanto da ética cristã como na ética ministerial? Se você quiser falar um pouquinho da sua igreja local com todo respeito e ética, façam.
Se você não quer falar, mas falar das igrejas que você tem visto ou visitado, façam, mas também com ética, sem mencionar nomes. Você vê como o negócio é delicado, entende? Temos que ter ética até para falar desse tipo de assunto, porque quando mencionamos nomes, damos a entender que estamos esticando o dedo, e nós não estamos aqui como cristãos para esticar dedo, mas para trabalhar nas soluções dos problemas que, infelizmente, têm incomodado, né, o bom andamento ético das nossas congregações e igrejas. Vamos lá, quero ouvir três de vocês. Vou repetir a pergunta de novo. O que de mais urgente você acha, você vê que deveria ser corrigido na área das muitas deficiências da ética, tanto cristã, ou seja, da congregação, como na ética ministerial dos obreiros? Três de vocês eu quero ouvir. Mas tenham ética em não mencionar nomes, por favor. Em primeiro lugar, eu vejo a questão de testemunho. É o que o senhor estava falando. Testemunho. Quando eu cheguei na América, eu assustei um pouco, porque a gente veio de uma cultura bem diferente do Brasil. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu assustei devido a maus testemunhos de obreiros, né, aqui na cidade onde eu estou. Outro fator que eu acho importante que a gente precisa ressaltar, principalmente, é a organização do culto. É muita bagunça no culto. Não tem uma ordem, uma liturgia, né? Exato. É a questão de organização. Às vezes a forma, o obreiro, o estilo de roupa, de qualquer jeito, é como se estivesse na sua casa, estivesse no salão. Esquece que a casa de Deus é lugar de ordem e decência. Querendo ou não, nós que estamos na frente somos espelhos. E o que o senhor falou desde o começo, a igreja ela é reflexo do líder. Eu ouvi há muito tempo atrás, quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja para. Quando o pastor para, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja morre. Então, querendo ou não, nós, como líderes, nós temos uma grande responsabilidade de estar não só biblicamente ensinando, mas falando com o nosso testemunho, quem somos e o que viemos fazer aqui. Nosso propósito é o reino de Deus, nosso propósito é propagar o evangelho de Cristo. E nós propagamos o evangelho de Cristo não só com palavras, mas principalmente com nossas atitudes, com a nossa forma de ser, líderes sem educação, que não respeita ninguém, acha que é dono da verdade, acha que é dono da igreja. Eu vi muito aqui na América, os outros falar assim, é a igreja de fulano de tal, a igreja de Ciclano. O que me chamou a atenção, eu falo para a glória de Deus, não puxando sardinha, mas eu respeito muito todos os ministérios. Hoje eu estava falando de alguns ministérios, não falo mal de ministério nenhum, mas a gente que não é menino, a gente não é bobo, a gente sabe. Mas o que eu acho interessante do nosso ministério é que nosso ministério não fala a igreja do pastor Alexandre, a igreja do pastor Eduardo, não. A igreja Assembleia de Deus Filadélfia tem um nome, né? Tem uma organização. Aqui na América a gente ouve falar assim, a igreja do pastor Alexandre, a igreja do pastor Joel, a igreja do pastor Eronildo. E quando nós olhamos, é muito triste, porque a maioria dessa igreja que tem o pseudo-nome de pastores são mal vistas na sociedade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E essa é uma visão minha como pastor. Não somos perfeitos, temos muito que melhorar. E a cada dia a gente procura melhorar. Onde a gente erra, a gente procura, né, acertar no outro dia e o nome do Senhor sendo glorificado. E esse é o nosso objetivo, melhorar a cada dia. Aquilo que eu errei ontem, hoje eu não posso errar naquilo que eu errei ontem. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Essa é a minha visão. Com certeza. Muito boa a sua abordagem, nosso irmão Alexandre. Quero ver mais um segundo aluno. Ô, pastor, na minha opinião, no meu ver, porque, tipo assim, eu cresci na Igreja Batista e a Igreja Batista ela é muito organizada e você vê muita ética em relação aos estatutos da igreja, em relação a questões de teologia bíblica, né? E hoje o que eu vejo muito acontecer nas igrejas é que o mau testemunho, ele provém da falta do conhecimento bíblico. E além da falta do conhecimento bíblico, ainda pior é dos conhecimento bíblico não praticante.
Então, Para assim, piorar um pouco. a, Yeah. para mim, a ética, a má ética, né, o má testemunho, ele provém do que eu vejo hoje é disso. Porque, assim, no meu tempo de criança e adolescência, a gente, nas igrejas, a gente tinha EBD, né, Uhum. do bíblico, né, que pelo menos era uma base para você ali estudar a Bíblia, discutir Bíblia, desde criança, as EBDs eram cheias, assim, a membresia, ela vinha, ela participava da EBD e ela tinha um estudo bíblico para cada idade e você já crescia naquela linha de aprender pelo menos o básico em termos de Bíblia, né? Sim, Então sim. você chegava na fase já adulta com uma ética cristã, com uma moral cristã bem formada. Você não praticava dali se você mesmo não quisesse. Então, assim, o que eu vejo em relação à igreja local, porque é como o pastor Alessandro aí citou, a igreja do fulano, a igreja do ciclano, não tem uma organização, você não sabe, você como membro não sabe o que se passa na igreja, de trás dos bastidores, como é direcionada a questão da organização da igreja, do que é feito dentro da igreja, o que é decidido na igreja, a membresia em si não participa, ela não sabe, ela não está por dentro do que está acontecendo, isso também provém, acaba disturpando a ética cristã da igreja em si, daquela igreja local. Então, para mim, o que causa a falta de ética na cristã, por maior parte, é a falta do conhecimento e a prática do conhecimento bíblico, que é o que se falta muito nos dias de hoje. Perfeitamente bem abordado, irmão Gil. E também tem uma outra questão, se me permite usar um ganchinho, né? Esse gancho eu vou usar para ligar as duas abordagens, tanto do nosso evangelista Alexandre como do nosso irmão Gil. Existe no meio desse caminho uma situação que é bem mais complicada de se lidar, não apenas a falta de conhecimento bíblico, mas agora vocês vão entender o que eu vou dizer, e esse ponto é muito delicado e muito grave. Falta de caráter. Tem Verdade. membros e obreiros que, por mais ensinados ou conhecedores da palavra, eles têm um gravíssimo problema chamado falta de caráter. Como lidar, então, com esses membros e obreiros que podem conhecer a Bíblia de A a Z, de memória, sem citar dezenas de versículos de memória, mas tem o problema da falta de caráter, que é um problema moral e espiritual. Esse aí é o mais complicado. Alguém está me entendendo, gente? Um membro de igreja, um obreiro com falta de caráter, misericórdia, dá um trabalho dobrado. Para começar, o obreiro que tem falta de caráter não deveria ser obreiro. Devia estar sentadinho no banco para, sobretudo, aprender a ser servo, aprender a ser cristão, aprender a ser discípulo. Quem, infelizmente, permite a obreiros com falta de caráter a ser obreiros, então a sua liderança cometeu um gravíssimo erro, um gravíssimo problema, que vai gerar o tipo efeito dominó, vai gerar problema, 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 problema. Aí é outro assunto que eu não quero, por enquanto, entrar, porque essa matéria vai esticar muitos desdobramentos de situações que hoje vemos nas nossas igrejas, que podem ser corrigidos, claro que podem, mas vai dar muito trabalho para corrigir determinados problemas. Eu queria que Sebastião Gabriel tenha uma abordagem, né? Por gentileza. E tem situações. Pode falar, irmão. E tem situações, pastor, que é o contrário, que o mau caráter vem da liderança. Que é muito mais grave. Que vem Porque da para liderança lidar essa parte aí é complicado. Porque são geralmente o líderes líder que não sabem liderar, que são chefes. E que a exato, não vontade são. dele é acima da vontade de Deus. Aí é mais complicado, porque ninguém vai abrir os olhos desse indivíduo. Ele vai ser sempre. Ele vai compreender que ele é o dono da verdade, que ele é o dono da igreja. Esse é bem mais complicado, né? E a Que não gente vê isso aceita, a vontade dele é soberana. Então, tem situações que os obreiros cá embaixo, eles são subordinados, eles têm que... São tribos, parece que o chefe fala assim, Senhor,
e a vontade é soberana e você não E se pode os falar mais obreiros nada. querem fazer a vontade da palavra, a palavra de Deus, eles vão infelizmente, entrar em conflito e sair fora. Essa é a Não, verdade. Quem quer fazer a exatamente. coisa certa não vai se sujeitar a Não esse tipo consegue conviver. de tirania, né? A gente observa isso através de palavras que são ditas realmente lá dentro do coração, quando É dizem: verdade. essa aqui é a minha igreja, meus Uhum. obreiros, minhas ovelhas. Ué, onde está escrito na Sim, Bíblia que Jesus passou a escritura do povo dele para a igreja tal? é Então é um verdade. negócio complicado. Um líder dizer: esses são os meus diáconos. Como é que é? Teus diáconos ou diáconos de Jesus? Essas são aqui suas minhas diaconisas, meus evangelistas. Peraí, meu, pelo que eu saiba, é possessivo, é posse. É É do Senhor verdade. Jesus, tudo pertence a Ele. Sebastião Gabriel, solta aí, porque agora vem uma bomba, né? E a É, bomba vai ser Sebastião Gabriel que vai soltar. eu faço da palavra do pastor Alexandre e do nosso irmão Gil, né? As minhas também, mas eles abordaram o lado mais ministerial dos obreiros, da liderança, da igreja, das placas da igreja e tal, das pessoas que estão à frente. E outra também, como é ética, né, que vale para todos, né, não só para um obreiro, não só para vale para o obreiro e também para um irmão comum, membro, é uma questão que eu passei também, que eu vejo, se eu tiver errado, o senhor pode estar me corrigindo, uma questão de fora de ética, que não convém também. É a questão seguinte, uma vez eu estou falando de mim, uma vez eu passei por uma situação em uma determinada igreja, que eu estava frequentando, seguindo o normal, o culto, cooperando e tudo, e, por fim, alguém lançou uma palavra sobre mim e eu fiquei abatido com aquela situação e parei de frequentar. É claro que eu não estou culpando as pessoas, mas eu fiquei abatido. E pelo fato de eu não estar indo também é culpa minha, né? Que a gente deve seguir a Cristo. Mas o que acontece que eu aprendi com essa situação para a minha vida? É que a partir do momento que eu parei de estar congregando, parei de estar indo, ninguém me mandou mensagem. Ninguém procurou mandar mensagem sabendo assim, nem o próprio pastor, e meu filho, como é que tá? O que está acontecendo? Então, eu creio que isso aí também vale a questão da ética. Porque como é que a gente fala se a gente ama, se a gente também não dá importância a uma pessoa? Então, tipo assim, eu aprendi por essa situação e eu até lá em Hartford, eu até mostro esse caminho para os irmãos, porque é importante receber eles ali na hora do culto, sim. É mais que a nossa obrigação receber, tratar bem, graças a Deus nós fazemos esse trabalho, mas também depois que acabamos ali, damos a bênção apostólica, fechamos a igreja ali, a igreja também vai continuar. A igreja também vai continuar, e o quê? Mandando uma mensagem, perguntando, e como está? Você faz falta, nós contamos com você lá. Então, eu creio que isso tudo faz parte de uma ética que nós temos que continuar seguindo e praticando isso também, né? Essa é a minha Perfeito, visão que eu Sebastião tenho Gabriel. também. Muito boa abordagem, Sebastião Gabriel, excelente. E essa parte aí me permite, assim, dizê-lo, ela é um pouquinho mais complicada, né? O líder. Bom, em última análise, parece que todo o peso de responsabilidade está em cima do líder. Por quê? Porque o líder, no momento que ele ensina a igreja vai refletir na prática o que o líder ensina. Como tu falaste, se nessa igreja as pessoas não costumam, ou não costumaram, vamos usar até num caso hipotético, mandarem uma mensagem para ti, para saber como é que tu estás, como é que tu vai aí, meu irmão? Tá precisando de alguma coisa? Vai bem espiritualmente? Como é que está o teu ânimo? Se a igreja, os membros não o fazem, é fácil entender. É porque a liderança não motivou e muito menos ensinou a igreja a ter esse procedimento. Eu também já me congreguei aqui em igrejas, entende? Que o pastor só dava importância, e eu falo isso sem medo de errar, não estou aqui faltando com a ética e nem apontando o dedo, mas eu falo coisas que eu já experimentei e foram duras. Eu sendo pastor, pastor auxiliar com a minha família, entende? O pastor me discriminava a mim e minha família, porque nós não éramos os maiores dizimistas. Aí descobrimos que o pastor só dava atenção mesmo para quem dava um dízimo gordo, né? Um dízimo de 1.000, 1.500, 2.000 por semana.
né? Aí um dia, lamentavelmente, né, não é que eu seja uma pessoa sanguínea ou impulsiva, deixei passar mais de 1 ano e meio, até um dia que o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá, entra no gabinete do meu servo e fala o que eu colocou no teu coração. Aí eu falei com a minha esposa, o que eu faço? Faço o que Deus está te ordenando. Mas esperei 1 ano e meio no Bem-Maria. Aí entrei no gabinete do pastor, posso entrar aqui, pastor? Eu tenho uma palavra de Deus, o senhor, pois não. Posso fechar a porta? Pois não, é só para eu, o senhor e a Trindade ouvirmos. Pastor, por que o senhor discrimina a mim e minha família na questão do tratamento ministerial? Como assim? Pastor, nós sabemos que somos pequenininhos e o nosso dízimo é pequenininho, mas eu sei que o senhor trata as pessoas porque tem dízimo gordo, e que não é o meu caso, de minha esposa e de meu filho. E aí? Por onde vai? Aonde o senhor aprendeu isso? Me mostra isso na Bíblia. Ele simplesmente se levantou e me convidou a me retirar. E simplesmente disse: não tenho que lhe dar satisfação das minhas atitudes ministeriais, e muito menos para um pastor auxiliar. Ok, já entendi tudo, já está explicado o seu comportamento. Uma tremenda de uma falta de ética, claro, né? Arrogante. Ali ficamos naquela igreja mais 2 meses, foi até muito tempo mais que ficamos ali, mas precisávamos de uma direção de Deus. Ele tinha esse tratamento com todas as pessoas que dizimavam, que tinham dízimo pequenininho. Agora, interessante, né? Os empresários que davam altas somas durante a semana, faltava levar no colo. Vou almoçar na sua casa. O que está precisando? Meus irmãos, o que é isso? Isso, como fala o Sebastião Gabriel, isso é uma terrível falta de ética, e que Deus nos ajude a olharmos para nós e perguntarmos: eu tenho tido um comportamento que agrada ao coração de Deus ou que envergonha o coração de Deus? Vamos passar para a página 4. O que então ética ministerial dentro da ética cristã? A ética ministerial tem sido definida como a ciência moral do ministério evangélico e seu corpo de obreiros. Refere-se a um alto nível de conduta humana que envolve considerações e cortesias ao nosso próximo. Daí, recomendação bíblico-divina. Olha só o que diz esse texto: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ou seja, temos que tratar todos de igual por igual, termos mesmo respeito, carinho de igual por igual. Não é que eu vou respeitar aquele pastor porque é uma celebridade, conhecido no mundo inteiro, e eu vou tratar a minha irmãzinha, que não é ninguém, desconhecida, pobrezinha, diferentemente ao pastor que é celebridade. Mas isso é normal, infelizmente, em algumas igrejas. Meu Deus, e Tiago fala sobre isso, né? Vamos lá, carta de Tiago fala sobre isso. Meu Deus, como muita gente não gosta da epístola de Tiago, até rasga a Bíblia, porque ele fala uma verdade muito, vamos dizer assim, doída aos ouvidos, né, daquelas pessoas que trabalham com acepção de pessoas. Eu creio que é o primeiro capítulo, deixa eu ver aqui direitinho, primeiro capítulo da epístola de Tiago, deixa eu ver aqui direitinho. Assim, capítulo 2, por favor, capítulo 2 da Epístola a Tiago. Isso é só a introdução de uma matéria que vai durar 6 aulas, mas tem muita coisa que a gente vai estudar ainda, mas a gente vai procurar batalhar somente com os pontos mais ressaltantes, mais importantes. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, versículo 3, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu
estrado. Porventura, versículo 4, não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Olha só que Tiago diz. Então, irmãos, isso aqui tem que ser considerado. Deus abomina eu discriminar o meu irmão ou a minha ou aquela pessoa pelo fato que ela tem mais, pela aparência, e discriminar pelo que ela tem menos, que ela não pode oferecer mais. Vivemos numa época muito perigosa, chamada vale quanto pesa. As pessoas, infelizmente, têm a tendência de nos valorizar por aquilo que podemos dar a elas e não por aquilo que nós somos. Alguém está me entendendo, gente? Tem um hino do Vivemos Gerson numa época... Rufino. Como? Tem um hino do Gerson Rufino que ele só fala: você só vale o que você tem. Exato, mas isso Gerson Rufino. é uma tendência triste, irmão Joel. Tem muito crente aí que só valoriza o irmão Joel pelo que o irmão Joel pode dar para essa pessoa. Se o irmão Joel não tem uma conta bancária de 3 milhões de dólares por semana, tô fora. Eu vou me aproximar do Joel. Ele não tem 3 milhões na conta. Ele não tem uma casa com 3 piscinas e 3 andares, ele não tem um BMW na garagem, nem um Rolls Royce, não. O João não faz churrasco todo fim de semana e me convida, então o João para mim não serve. Entende, gente? Tem gente que é assim, e eu conheço muito pastor assim, eu conheço muito obreiro assim, mas que Deus tenha misericórdia, fale aos seus corações e lhes faça ver que isso não é comportamento de cristão e muito menos de obreiro. Comportamento de cristão e obreiro é o mesmo comportamento que o Senhor Jesus deixou. Mas vamos lá. Aqui os deveres cristãos exigidos pelas Sagradas Escrituras, continuamos aqui na apostila, página 4, é de parte dos crentes, ou seja, os crentes estão no dever diante de Deus de cumpri-los em relação ao seu próximo. Paulo, assim, bem o ressalta em uma das suas epístolas, de forma muito especial e específica. Vamos deixar de ler esse texto na próxima aula, mas já quero que você já na sua casa o leia. Filipenses 2, 1 a 5, não é? A unidade do corpo é fato, mas deve ser aplicada na vida diária e jamais pregada ou ensinada de forma unicamente teórica. Com certeza, onde predomina a desunião, encontraremos 3 claros e evidentes sintomas: contenda, carnalidade, jogo de poder. Não tem jeito, irmãos. Se na minha igreja local, se na minha congregação eu tenho desunião, eu vou encontrar 3 sintomas que marcam essa desunião: contenda, um querendo ser mais do que o outro; carnalidade, um querendo fazer mais do que o outro; e jogo de poder, um querendo receber o aplauso mais do que o outro. O que é isso? Quem está brilhando na igreja? Eu, você, Jesus. Mas tem obreiros e tem membros de igreja que deram na cabeça: não, eu tenho que brilhar. Eu tenho que brilhar, eu tenho que me destacar. Irmãos, João Batista, lá em João 3,30, dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje há uma síndrome que está machucando o coração de muitos crentes e obreiros. Esta síndrome chama-se síndrome de Lúcifer. Querem aparecer, precisam aparecer, têm necessidade de aparecer e ser o quê? Aplaudido. Isso é uma tremenda falta de ética, mas aí, queridos, é um problema de caráter, que é muito difícil lidar com crentes e obreiros com este problema de caráter. A gente vai entrar em algumas partes lá na frente, não na aula de hoje, você vai entender que este é um dos mais difíceis problemas éticos a serem trabalhados em nossas igrejas, o problema do caráter. Não temos dúvidas que dentro desse cenário apresentado, contenda, carnalidade e jogo de poder, a falta de ética é completa. Vale a pena lembrar que no jogo do poder os envolvidos esperam obter maior e melhor posição de autoridade e prestígio em detrimento dos interesses de terceiros. A unidade, portanto, é algo essencial para o bem-estar da igreja. Quando as divisões se tornam mais evidentes que a unidade cristã, transgride-se abertamente ao que Deus estabeleceu e ordenou. O que ele ordenou lá em Tiago 4,17? Vamos ver
que está escrito lá. Esse é um texto que deveria cada um de nós, ter escrito aqui na nossa testa. Esse é o tipo de texto que deveria estar escritinho aqui, Quando eu sair na rua, está bem escrito na minha testa ou na sua testa. Tiago 4,17. O que diz lá? Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Uau! Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Essa matéria de ética vai nos despertar, irmãos, a olharmos mais para esse livro. E olhando para esse livro, nós temos que obrigatoriamente levar em consideração o que ele nos ensina. Se estamos aprendendo o que ele nos ensina, mas decidimos não praticar o que estamos aprendendo, o problema vocês vão ter comigo? Não. Talvez no dia da prova, sim. Mas o problema, a grosso modo, vai ser com ele lá em cima. Aí estamos agindo como hipócritas. Estamos aprendendo algo que não estamos dando a mínima para vivermos na vida prática. Esta matéria exige prática. É bonito memorizarmos textos bíblicos, maravilha. É importante conhecermos os pontos éticos cristãos e ministeriais, importantíssimo. Mas mais lindo é a prática. Viver isso, porque isso vai se refletir em como? Testemunho. Uma coisa que muitos falham, isso é do homem, isso é do ser humano, prometer e não cumprir. Prometa só aquilo que você pode cumprir. Tem uns que são tomados pela emoção do momento. Meu Deus, eu vou fazer isso. E acaba não fazendo. Lembra-se que Jesus falou sobre promessas? Que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Passando disso, é o quê? Quem completa o versículo? Passando disso é o quê? Procedência Procedência maligna. maligna. Procedência maligna. Ela fala em coro, irmã Sabrina, evangelista Alexandre. Procedência maligna. Agora eu pergunto, será que nós temos cometido esse pecado? Prometer, lá na frente, bum, acabou. Ei, irmão, você disse isso, mas está fazendo diferente? Pensa 10 vezes antes de prometer. Se você não pode, boquinha calada, você é ético, quietinho. Você não pode cumprir, boquinha calada. Agora, se você pode cumprir, ok. Agora você vai se responsabilizar pelas suas palavras. Jesus mesmo disse, pelas vossas palavras sereis justificados, mas pelas vossas palavras também sereis condenados. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Você pode estar emocionado e aí falar fora de hora, de maneira precipitada. Por favor, meus irmãos, esse é um princípio ético importante. Vamos prometer só aquilo que chegamos à conclusão. Eu posso cumprir isso aqui. Mas se você chega à Na conclusão... época do meu avô, ele falava que ele não precisava assinar promissória, porque uma vez que ele falou, Na época do meu bisavô é mais complicado. Meu bisavô dizia, né, em hebraico, eu vou traduzir em português, vai ficar esquisito. Se eu tiro um fio de bigode e coloco na tua mão, essa é a minha palavra. Meu bisavô tinha um bigodão maior do que o meu. Então, quando ele dizia, meu biba é bisneto, meu biba, o que o baba está falando é palavra. Ele tirava... Ele tinha o prazer de tirar o fiozão do bigode dele e colocar na minha mão. Isso quer dizer o seguinte, o que eu estou falando contigo eu vou cumprir. E os antigos eram assim, tanto os judeus como o brasileiro. Não sei se você já ouviu falar disso. O fio de bigode era nota promissória. Era assinatura. Gente, o povo respeitava, né? Alguns aqui não têm bigode, né, para fazer isso hoje. Aí fica complicado. Mas os antigos que tinham bigode, era um tal de tirar bigode aqui para colar. Eu vi várias vezes meu bisavô fazer isso, né? Eu falei com meu pai, e aí, pai, só vou fazer a mesma coisa? Meu bigode é ralo, se eu fizer isso à torta e à direita, eu vou ficar numa situação difícil. Mas hoje
Tá complicado, irmãos. As pessoas não tiram nem o fio do bigode, que dirá, infelizmente, não é generalizando, porque graças a Deus ainda temos muita gente ainda, graças a Deus, que quando falam, elas cumprem, elas empenham responsabilidade naquilo que falam. Então, que Deus nos ajude, né? E aquele que, pois, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Se estamos aprendendo neste livro a sermos o mais ético possíveis, ó, vamos fazer isso aqui, vamos chorar, vamos lutar, vamos pedir, Senhor, me ajuda, por favor, em nome de Jesus. Eu quero ser o mais ético possível para agradar o teu coração, abençoar a vida dos meus irmãos e atrair as almas em conversas aos pés de Jesus Cristo. O que é isso? Testemunho. Deixa eu só abrir um rápido parêntese para a gente fazer aqui o fechamento. Nós temos mais 10, 12 minutos de aula. Você, meu irmão, minha irmã, pode ser muito bem sucedido financeiramente, profissionalmente. Você pode ter um bom nome na praça. Você pode ser conhecido como pregador, como pessoa que ora, fala com Deus e Deus responde, Deus te usa. Você pode ser a pessoa que mais se destaca no meio da sua comunidade ou congregação ou vizinhança. Mas tem algo, irmãos, que se ganha ao longo do tempo e com muito suor, esforço e sacrifício, mas se perde em menos de 1 minuto. E isso é chamado testemunho. Você pode ser a pessoa mais célebre e conhecida no planeta Terra. O que o testemunho tem, nenhum dinheiro, nada compra. É intransferível. Aliás, ele é transferível até para os seus filhos. Eu falo para o meu filho, teu pai aqui não é nada, não é ninguém. Não tem nem onde, no bom sentido da palavra, cair morto. Mas o legado que eu, como pai, tenho para o meu filho chama-se testemunho. Testemunho. Eu luto isso, irmãos, diariamente. Meu filho tem 28 anos, solteiro, mora conosco, e eu bato pesado isso diariamente, né? Eu sempre falo com meu filho, seja a pessoa mais trabalhadora, mais importante, que você seja uma celebridade muito melhor do que eu. Mas nunca negocie o que é de mais caro na tua vida cristã. Testemunho. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não negocie o teu testemunho. Não negocia. Seja Pastor, você um crente conhecido pelo seu testemunho. Irmão Joel. eu estava conversando com a pessoa lá no mercado esses dias, né? Dentro da Bíblia lá, e parece que ele tem muito conhecimento, né? Aí eu falei, ó. Aí o irmão não falou que se outro fulano lá tivesse no ambiente, ele não ia, não, que teve uma conversa lá, que eu perdoei ele, mas eu não fico no mesmo ambiente que ele, não, que aí eu comecei com a Bíblia com ele, aí eles que é pregador, aí eu já perdi o testemunho do irmão, quebrou na hora. Ele falando de Bíblia, ele falou que não perdoou o irmão, não, por causa do negócio de um trabalho lá, e ele disse que é pregador. Aí veio pregar comigo, tipo assim, aí eu já, tipo assim, se ele não conseguiu perdoar o irmão por causa do trabalho dele lá, do serviço que não deu certo lá, aí tá dando um de pregador. Tipo assim, já sei uns lugares que eles vão pregar, e tipo assim, o testemunho dele quebrou totalmente, que ele veio pregar falando de Bíblia comigo bonito, tava falando, nós estávamos dentro da Bíblia. Depois eu fiquei sabendo da história do irmão, acabou. Tipo assim, já, tipo assim, o testemunho dele quebrou dentro de 1 segundo, né? 2 segundos. Yeah. Mas o pior de tudo isso, irmão Joel, se o irmão percebeu no comportamento, a atitude dele, ele mentiu. Mentiu, porque uma pessoa que perdoa de verdade nem entraria nesta abordagem que ele lhe fez. Não posso estar no mesmo ambiente do que ele, porque... Não. O perdão faz esquecer tudo. Sai do ambiente, ele falou. Eu falei assim, então você não perdoa, irmão. Você tem que perdoar, a Bíblia manda perdoar. Quantas vezes possível, 7 vezes 7. Aí ele quis, tipo, sentar já lá para ignorância. Então, tipo assim, aí você já corta. Não. Ele deu uma demonstração, com todo respeito, não com essa pessoa, mas o comportamento dele deixou bem claro. É um mentiroso, é um soberbo e arrogante, Ele quer pregar e um prepotente, porque está querendo demonstrar aquilo que não é.
Então, que Deus nos ajude, que Deus tenha de nós misericórdia. O Temos que testemunho dele batalhar quebrou para ele. não apresentarmos uma falsa humildade, mas uma humildade que se parece com a do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá. O ministério evangélico geral e local. Já que estamos falando de ética cristã e ministerial, vamos tocar essa teclinha aqui, só para começar hoje. Não é? O que a Bíblia fala sobre o ministério geral e o ministério local? Ministério no Antigo Testamento era constituído de várias categorias, como bem observamos em Neemias capítulo 10, versículo 28. Quando eu falo de ministério geral e local, é a constituição da hierarquia dos cargos de responsabilidades nas nossas igrejas. E essas hierarquias, elas são bastante variáveis de acordo com a igreja, com a denominação e com a congregação. Tem uma história por detrás. Então, essa história que está por detrás, ela vai se refletir na organização eclesiástica, não é? Daquela congregação, daquela igreja. Mas como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tinham pastores, diáconos, evangelistas, cooperadores, não, diaconisas? Não. No Antigo Testamento era assim, ó. Tinham os sacerdotes, que eram divididos em sumos sacerdotes e sacerdotes comuns. Tinha os levitas. Agora, preste atenção nisso aqui, muita atenção, gente. Há um hábito errado por desconhecimento bíblico. É o que nosso irmão Gil Grijó deixou aqui bem assinalado. Há um desconhecimento bíblico básico sobre quem foram os levitas. Agora você vai se surpreender. Geralmente, quando você vê alguém no louvor da igreja ou da música, é levita. É levita. Calma. Mas nem sempre foi assim. Originalmente, se quiser anotar o que eu estou falando, e você vai conferir na Bíblia. Originalmente, os levitas não foram músicos. Que a base bíblica da origem dos levitas não lhes fora atribuída inicialmente a música e o louvor. O que é isso, pastor? Então, o camarada que toca o violino, o órgão, o violão, o sax, a trompeta, a bateria, no sentido teológico, ele não é um levita original? Não, não. Os levitas originais, segundo o Antigo Testamento, lá atrás, no livro do Êxodo, não é? Foram aqueles que cuidavam as finanças, cuidavam do culto, do ensino e do altar, tanto do tabernáculo como lá no futuro templo. O que, vou repetir, segundo a Bíblia, não é segundo a história da denominação batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, o que seja, segundo a Bíblia, o Antigo Testamento, originalmente os levitas eram responsáveis das finanças, do culto, do ensino e do altar, tanto do tabernáculo da reunião, o tabernáculo que transitava no deserto, como mais tarde no futuro templo de Israel. Alguém sabia disso ou não? Vamos lá. Pouca gente, papai do céu, Ricardo, irmã Sabrina, pastor Anderson, evangelista Alexandre, pouca gente, irmã Patrícia, que não é Patrícia, Gleice. Então, gente, anote aí, faça um highlight aí. Os levitas originais não foram músicos. Mas peraí, então explica esse assunto. Eles vieram a ser participantes do ministério de louvor e adoração no reinado de Davi, quase 780, 800 anos depois. Opa! Quando os levitas foram instituídos por Moisés, lá em Êxodo, 1450 a.C., mas só no reinado de Davi, 1010 antes de Cristo, 1010 antes de Cristo, ou seja, quase 500 anos, não 800, quase 500 anos depois, é que Davi, lá no primeiro livro de Reis, você vai ver, quando você lê com atenção o primeiro livro de Reis, você vai ver Davi incorporando
ou dando na mão dos levitas a responsabilidade do louvor e da adoração. E por desconhecimento bíblico, hoje se generaliza. Ei, levita, calma. Se você quer ir no plano bíblico, levita originalmente, vou repetir, é o que cuidava das finanças, do culto, do ensino e do altar, do tabernáculo e do futuro templo de Israel. Só no tempo de Davi, quase 500 anos depois que Moisés estabeleceu por ordem de Deus os levitas, que eles se ocuparam do louvor e da adoração. Antes disso, esquece. Levita nenhum colocava a mão no louvor e na adoração. Está anotado, gente? Tá anotado isso? Eu sei que para a maioria é uma grande novidade, mas escreve essa novidade, tá? E a gente vai ler na próxima aula os textos, né, do Antigo Testamento provando que Davi foi o que incorporou, trouxe os levitas, não é? E deu a eles também o encargo do louvor e da adoração. Havia os porteiros, os cantores, olha só, está aí na apostila, Esdras 2, 41, 65, 1 de Crônicas, capítulo 25. Os gibeonitas, que foram transformados em servos, de acordo com Josué 9, 16, 27, e os netineus, eram serventes do templo, auxiliares dos levitas. Dantes, algumas atividades eram exercidas pelos midianitas, as quais Moisés transferiu aos levitas para que cuidassem da proteção do tabernáculo. Está lá em Números 31, 47 e Esdras 2, 43, 58. Eu fecho aqui, porque já passamos do horário. Fato importante lembrar que no Antigo Testamento o ofício sacerdotal ou ministerial era centralizado no Templo de Jerusalém, com exceção dos profetas e levitas, que também realizavam viagens, sendo que os primeiros proclamavam a palavra de Deus e os segundos ensinavam a palavra de Deus. Então é desta maneira que funcionava o ministério no Antigo Testamento. Próxima aula, nós vamos já falar do ministério do Novo Testamento. Eu recomendo você ler a página 5. A página 5, deixa eu ver aqui. Página número 9. Para a próxima aula, leio durante a semana a página 5, a página 9. Vamos bem rapidinho, já começamos a fazer os exercícios, que nós está lá no finalzinho da apostila. Lá no finalzinho da apostila, vocês vão fazer o bloco 1, que vai da pergunta 1 à pergunta 10. Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Como a apostila é pequenininha, valeria a pena você consultar praticamente toda a apostila. E não é complicado, porque são 10 perguntas de certo ou errado, certo? Embora algumas dessas abordagens ainda não estudamos, mas, repito, a apostila é pequenininha, então você pode facilmente folhear e encontrar com toda a facilidade as respostas. Estão me acompanhando, gente? Próxima aula vamos corrigir da pergunta 1 ao 10, bloco 1, é somente o certo e o errado, as 10 questões, unicamente. E na próxima aula a gente já corrige, tá bom? E aí continuamos falando sobre o ministério, só que agora do Novo Testamento. Aí nós vamos falar sobre a origem dos diáconos, dos presbíteros, dos evangelistas, dos pastores, né? Algumas igrejas têm diaconisas, missionárias e assim por diante, né? Porque aí já vai mais pela história da denominação. Tem hierarquias nas nossas igrejas que não tem base bíblica, não se assuste, não tem base bíblica. Foi uma adaptação a uma necessidade que a denominação impôs. Mas nós vamos estudar primeiro à luz da Bíblia e depois à luz das necessidades que as denominações impuseram, né? Que não trata-se necessariamente de uma base bíblica, como, por exemplo, pode escandalizar vocês, né? Missionárias, como tem algumas denominações, não tem base bíblica. Não tem, por incrível que pareça. Mas foi uma necessidade adaptativa às necessidades de trabalho da igreja. Mas não é. Quando eu falo que não tem base bíblica, não quer dizer que é herético ou é um desvio bíblico. Não, não tem base bíblica, mas não é um desvio e nem tampouco é uma heresia. Simplesmente não tem base bíblica. Perfeito? Perguntas, dúvidas? Por enquanto está tudo certinho? Por enquanto, alguma dúvida, alguma abordagem? Nenhuma? Maravilha. Quero agradecer de coração
ao esforço que cada um de vocês colocaram. Nós tivemos hoje algumas ausências, né? Infelizmente, né? Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausências no dia de hoje, né? É um pouco normal termos de 3 a 6 ausências por cada aula, né? Tá um pouquinho difícil termos o grupo todo, mas vamos chegar lá, com a graça de Deus. Obrigado, família Grijó, nosso irmão Alexandro, irmã Vanderleia, Sebastião Gabriel, Lucas, família Ramalho, nossa voz macia de Nagataki, nosso irmão Wallace, irmão Orley, obrigado pelo esforço, irmã Patrícia Gleice, Kelly, irmão Joel, Eronilde, me deixa avisado até sexta, né? Se a apostila chegou ou não, para mandar a segunda via. Deus abençoe. Irmão Jonathan, Robert, Leandro Bonjú, Ricardo, irmã Bernadette, Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Quero agradecer a você que já fez o pagamento da sua mensalidade de setembro. Não deixe atrasar muito, senão vem a multinha. Infelizmente, temos a informação de alguns irmãos que ainda estão com as suas mensalidades atrasadas até do mês passado, mas isso aqui não é recadinho indireto não, né? Só para lembrar, ok? Mas não deixa passar do dia 30 não, né? Você está com dificuldade, só se comunicar conosco, que nós estamos aqui para lhe ajudar com uma prorrogação de prazo, se assim for necessário, mas não deixa de se comunicar, tá bom? Até o dia 30, se você pagar a mensalidade de setembro, não tem multa, mas se deixar passar, é multa sobre multa. E a nossa escola realmente depende da sua mensalidade para mantermos o bom funcionamento, né? Como o envio das apostilas, a produção das apostilas e tudo mais que uma escola precisa para funcionar. Vamos agradecer a Deus, orando ao Senhor, nosso Deus, nossa irmã Vanderleia, lá de Charlotte, Carolina do Norte. Passei por lá sexta-feira, né? Fiquei 1h30, me deu vontade de sair do aeroporto para tomar um café com a irmã Vanderleia, né? Mas aí eu pensei, não, se eu sair daqui para chegar à casa dela, eu perco o voo de ida para São Francisco, na Califórnia. Então, da próxima vez eu vou estar lá só para visitar vocês. Mas eu passei por lá e me deu vontade. Era 8h10 da manhã, com a vontade de tomar um café na sua casa. Falei, não, e eu com pão de queijo quentinho. Misericórdia, eu só fiquei 1h30, só 9h30 que eu saí para São Francisco, na Califórnia. Eu cheguei com uma fome de louco, mas tá bom. Da próxima nós vamos na sua casa, aí tomamos um bom café com a senhora e seu esposo. Nossa irmã Vanderleia, então, nos agradecendo com a palavra de oração, por gentileza. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por o privilégio, meu Pai, de mais um dia na tua presença, aprendermos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos transmitido através do teu servo, pastor Luiz Prestes. Continua, Pai, abençoando o teu servo, dando sabedoria, dando saúde, dando força, e que ele continue transmitindo, ó Pai, que o Senhor tem entregado para ele. Senhor, abra o nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos ouvidos, nos livra de todas as distrações, que nós possamos absorver, Senhor, muito mais do que nós possamos imaginar que temos capacidade, porque o Espírito do Senhor está em nós, que nós possamos, Senhor, ser transformados a cada aula que nós aprendemos, cada vez mais, Senhor, sejamos parecidos com o Senhor. Continua nos dando, Senhor, ânimo, nos dando força para prosseguir nessa caminhada. Nos guarda no decorrer dessa semana e que nós possamos ter um encontro contigo mais uma vez na próxima semana, com mais surpresas do céu vindo para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima terça, 1 de outubro. Já é 1 de outubro. Papai do céu, já estamos em outubro, né? Vai estar fresquinho aí na área de vocês, só que na Flórida vamos continuar cozinhando, né? Irmã Sabrina e pastor Anderson, quem eu digo, né? Porque estão abaixo de mim ali, está um calor que só Deus na causa. Mas vamos mudar de assunto, vamos terminar, porque já só de falar eu fico suado aqui dentro. Nosso lema para terminar, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe, ó.
Beijão no coração de cada um de vocês. Vejo vocês próxima terça, se Deus quiser, 1 de outubro. E que você querendo, depois pode assistir a nossa aula gravada. Muito obrigado, a paz do Senhor. Ótimo final de terça, abençoada semana. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.